Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, a graça e o amor de Deus estejam com você. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de Pentecostes, a grande, a maior festa ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que alegria nós estamos reunidos para celebrar esse dia. Que alegria nós podermos nos reunir para escutar a palavra de Deus e clamar também sobre nós a vinda do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, quero já desde o início convidar você para que participe hoje, aonde você estiver, próximo de você, vai ter alguma celebração ao Espírito Santo. Uma tarde de louvor, um dia de louvor, uma missa, uma vigília. Participe, porque o Espírito Santo, ele já habita em todos aqueles que foram batizados. Mas esta festa, esse dia, é para que nós clamemos, não só nesse dia, todos os dias, mas sobretudo hoje, para que esta manifestação do Espírito Santo possa aflorar em nós, para nós vivermos segundo o Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito, como vai dizer São Paulo. Eu gostaria, antes de nós começarmos a nossa pregação de hoje, gostaria de trazer para você e rezar com você uma oração de Santo Agostinho, o doutor da Igreja. Ele diz assim: respirai em mim, ó Espírito Santo, para que todos os meus pensamentos possam ser santos. Age em mim, ó Espírito Santo, para que meu trabalho também possa ser santo. Aproximai-vos do meu coração, ó Espírito Santo, para que só ame o que for santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que for santo. Guardai-me, pois, ó Espírito Santo, para que eu sempre possa ser santo. Amém. E assim, nós então vamos escutar a palavra do dia de hoje. O evangelho que nos é trazido para a nossa meditação, para a nossa transformação de vida, para o nosso novo nascimento espiritual. Está no Evangelho de São João, no capítulo 20, os versículos de 19 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, na tarde do mesmo dia que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Àqueles quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, como nós começamos na tarde do mesmo dia, qual foi esse mesmo dia? O mesmo dia da ressurreição de Jesus, já ao início do
anoitecer, ali Jesus se pôs entre os discípulos que estavam reunidos, aqueles apóstolos, né, que estavam reunidos por medo. Na verdade, eles estavam escondidos, né? E Jesus, então, se pôs entre eles, entrou pelas paredes. Não entrou pela porta, ele entrou pela parede. E ali, a primeira coisa que Jesus disse para eles: a paz esteja convosco. E ele, então, despertou naquelas pessoas, naqueles homens de Deus que ele estava, despertou uma alegria de terem visto, de terem se encontrado novamente com o Senhor, com o nosso Deus. E aí, o que Jesus fez? Aqui, esta tradução diz que Jesus soprou sobre eles. Se nós buscarmos na tradução grega, nós vamos ver que Jesus soprou dentro deles. E eles então passaram, foram cheios. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Esta palavra, né, que traz esse sentido profundo deste sopro de Jesus. Ele também está em consonância com aquele sopro que o Pai deu nas entranhas, nas narinas de Adão após ter feito o homem. O Pai fez o homem, soprou, deu vida àquele boneco de barro que estava ali. Deu vida e passou a viver. Agora, os apóstolos receberam este sopro de Jesus e eles passaram a viver, então, uma vida nova, estavam nascendo de novo. Aí Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Esta palavra que traduz do grego para dentro, né, para dentro, ela só foi usada 2 vezes em toda a Bíblia. A primeira no Antigo Testamento, neste evento que eu falei com vocês, sobre o sopro de Deus em Adão. E agora o sopro de Jesus sobre os apóstolos. E eles então ficaram cheios do Espírito Santo. E este foi o primeiro, o Pentecostes apostólico, o que aconteceria daí 50 dias, é o que nós estamos celebrando hoje. Agora, todos os que estavam reunidos em Jerusalém, nós vamos ver na primeira leitura, você que vai à missa hoje, na celebração, você vai ver na primeira leitura, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então estava nascendo ali a igreja do Senhor. E aqueles ficaram cheios e começaram a proclamar Jesus como Senhor, louvando, bendizendo, falando em novas línguas. Todos que estavam ali se compreendiam, se entendiam, porque era a voz, a linguagem do Espírito Santo. E todos, então, a igreja nascendo. E aquele barulho que surgiu ali naquele cenáculo atingiu toda a cidade, que também estava cheia de gente que vinha de outros lugares para a festa das colheitas. E ali a cidade estava cheia. E eles então foram atraídos por aquele ruído que saía do cenáculo, os louvores, os agradecimentos a Deus, a alegria que brotava do coração. Eles foram atraídos. Ali então estava nascendo a igreja do Senhor. E nós precisamos, irmãos, a cada dia também clamarmos por esse nosso nascimento. Nós somos igreja.
Quando nós falamos em nascimento, a criança, quando nasce, ela chora, não é? Ela chora, aí ela manifesta que ela está viva. Assim, a igreja estava naqueles louvores, naquele ruído, naquele vento impetuoso que havia soprado anteriormente, estava manifestando então que ela estava viva, que ela estava nascendo para viver para sempre aqui na terra. E assim, você e eu precisamos também clamar pelo Espírito Santo, para que nós sejamos cheios e tenhamos coragem de gritar, tenhamos coragem de falar do Senhor, de anunciar que o Senhor está vivo. Amado irmão, amada irmã, o Espírito Santo vem para nos fazer instrumentos de Deus, instrumentos de santificação para o mundo. Nós estamos muito quietinhos nos nossos dias, nós estamos como que encurralados diante de tantos blá blá blás que o pessoal fala por aí, os políticos e etc, né? Nós vamos nos amiudando, nós vamos nos sendo encurralado, e nós passamos a ter medo de proclamar a verdade, e cada dia o mundo vai ficando mais difícil, especialmente para os cristãos que têm um papel fundamental de levar a ética, a moral, o pudor, a alegria, de levar a obediência, o respeito. As pessoas hoje não se respeitam mais, as pessoas não têm consideração mais com os outros, porque falta esta manifestação do poder de Deus, do agir de Deus na nossa vida. Muitos não conhecem ainda, por isso que são assim, e é por isso que nós precisamos manifestar a graça, o poder de Deus, e cada dia mais pedir: vem Espírito Santo, vem tocar em mim, Espírito Santo, vem fazer-me um instrumento, vem fazer-me testemunha daquilo que nós vimos e ouvimos, nós possamos proclamar ao mundo. Vai dizer São Paulo aos Coríntios: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for movido pelo poder do Espírito Santo. Como que o mundo hoje está ao anverso, né, da doutrina cristã? Como está? Porque não está deixando o Espírito Santo agir, mover. Está crescendo cada vez mais a população, mais descristianizada, mais sem espiritualidade. Nós precisamos, irmãos, pedir o Espírito Santo. Que você e eu possamos agora clamar: vem Espírito Santo de Deus, vem tocar em mim, Senhor, vem tirar todo o meu medo, vem tirar, Senhor, tudo aquilo que me impede de ser tocado, transformado, conduzido pelo Espírito Santo. Vem me dar, Senhor, a coragem, a ousadia, a santidade para proclamar que o Senhor está vivo, assim como Pedro proclamou naquele primeiro discurso no dia de Pentecostes. Que nós também tenhamos essa coragem, essa impetuosidade de proclamar ao mundo: Jesus está vivo, Ele é o Senhor, e somente com Ele nós podemos tudo. Deus nos abençoe. Sharahala yalabadarashandarabadarasham. Hakalabadarashala madrahala yiriri madasan. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, e salve Maria, e vinde Espírito Santo. Clame em voz alta: vinde Espírito Santo sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Amém.